Bom, pessoal, novamente, bom dia, tá? O nosso tema dessa aula de hoje, que vai estar disponível já já no YouTube, para quem não conseguiu assistir ao vivo, é uma luta do mundo, que é o nosso tema agora do quarto bimestre, juntamente com o tema da alimentação, que foi a pesquisa que vocês tinha prazo para entrega até ontem, mas que vocês podem entregar, quem teve dificuldade de entregar no prazo, pode entregar mais para frente, valendo uma nota menor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a esgrima. Bom, quem já viu ou já teve a curiosidade de pesquisar sobre a esgrima, viu que ela é um tipo de luta um pouquinho diferente das lutas que a gente está acostumado, né? Ela tem a utilização de alguns equipamentos que são chamados de espada, a vestimenta dos lutadores também, dos esgrimistas, também é diferenciada, o local da luta também é diferenciado. Então, assim, a esgrima, ela é um esporte que destoa da maioria dos esportes que a gente conhece, principalmente os esportes considerados de combate, né? Porque a esgrima é um esporte de combate. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre essa modalidade. Bom, contextualização sobre a esgrima. A esgrima, ela vem do antigo provençal e também do vocábulo germânico, skirmgen, que significa proteger na língua germânica. É um esporte que evoluiu da antiga forma de combate, onde o objetivo é tocar no adversário com uma lâmina, tá? Ao mesmo tempo em que se evita ser tocado por ele. Assim como todas as lutas, o objetivo da esgrima é o quê? Tocar o adversário com a lâmina e não ser tocado, né? Não há nenhum tipo de contato físico entre os dois oponentes, diferente das lutas que a gente conhece, né? Do judô, do muay thai, do boxe, onde você tem o contato físico com o oponente, com o adversário. Na esgrima, não. A única coisa que deve tocar o adversário é a lâmina da espada, tá? Existem 3 disciplinas, 3 armas, né? 3 tipos de espada na esgrima. Uma delas é o florete, a outra é a espada e o sabre. Então, são 3 tipos de armas diferentes. Ah, professora, mas parece que são todas iguais. Elas são bem parecidas, mas a gente vai ver que cada uma das armas tem suas próprias características, tá? Elas são diferentes não só no formato da lâmina, mas também nas zonas do corpo onde o toque é válido. Então, não é com qualquer tipo de arma que você pode tocar o adversário o corpo todo. Cada arma tem um local do corpo do adversário que deve ser tocado para valer pontos. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente aqui no slide. Vamos lá contextualizar um pouquinho da história, né? De onde surgiu esse esporte. A origem da esgrima remonta à pré-história, né? Uma vez que a arte da caça dá indícios do que viriam a se tornar as práticas esportivas. Desde sempre, o ser humano ele teve que lutar, que combater, né, para ter direito ao seu território, a comida, a outras coisas, né? A história da esgrima em si tem uma origem de pelo menos 3.000 anos. Pinturas egípcias e gregas mostram guerreiros empunhando espadas. Então, a esgrima é um esporte que deriva das lutas medievais de espada. A Bíblia também se refere a muitas espadas ao longo dos 2 testamentos, do Antigo e do Novo. Um templo japonês construído em 1170 a.C. mostrava alguns guerreiros semidespidos empunhando armas pontiagudas com bicos de proteção. Bom, a esgrima nessa época era muito mais do que um simples desporto, né? Ela não era um esporte, ela era uma forma de se proteger, de proteger sua família, de proteger seu território, né? E por isso não havia regra, né? Você tinha ali a sua arma, sua espada, seja lá qual fosse, e você utilizava ela a seu bel prazer como você precisasse, né? Seja para se defender, tá? Então não tinha muita preocupação com os golpes que eram dados, né? Você ia se proteger da forma como você conseguisse. Em Roma, aliás, existiam escolas de gladiadores, onde se formavam os Doctors Armarums, especialistas nas artes de combater com armas. Que tipos de armas? Armas brancas. E para quê? Para entreter o público. Se vocês ainda não estudaram o Império Romano, tinha muito disso, né? Que as lutas dos gladiadores eram utilizadas para entreter o público. E algumas dessas lutas, feitas por esses doutores armarums, que eram especialistas em espadas, elas eram feitas com espada,
né, para entreter o pessoal que estava ali assistindo. Na Idade Média, a esgrima se diversificou devido aos vários formatos de espadas e de sabres existentes. E é a partir dali que surgem aí as diferenciações entre os 3 tipos de disciplinas, também chamados de armas, tá? Então aqui nós temos uma imagem que caracteriza cada uma das 3 armas utilizadas na esgrima. Uma é o florete, a espada e o sabre. A gente pode ver que o pomo, que é essa parte onde a mão pega, né? Ela é diferente nas 3 armas. O punho, ele também tem formatos e tamanhos diferentes. O copo também, né? A lâmina, a gente pode ver que algumas lâminas são mais finas, outras lâminas são mais grossas. O peso das lâminas também é diferente. O tamanho, olha o sabre, ele é um pouquinho menor, né? Então, elas são bem diferentes entre si, agora que a gente está vendo a característica de cada uma delas, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma das 3 armas. O florete, essa primeira aqui, ó, é a mais comum, é a arma mais comum entre os esgrimistas, porque ela é uma arma de lâmina mais flexível e mais leve, tá? E porque também, com o florete, eu só posso atingir o meu adversário no torso. Já já a gente vai ter uma imagem sobre isso, tá? Esta também era a única arma tradicionalmente que as mulheres usavam. Então, o florete, as competições femininas, basicamente são feitas com o florete, tá? O florete mede 1,10 m, tá? É uma arma utilizada no início da aprendizagem da esgrima. Exige postura, agilidade, equilíbrio, flexibilidade, além de um agudo senso de tempo de reação. Porque a esgrima, pessoal, ela é uma luta muito rápida, né? Ela utiliza uma lâmina. Você tem que tentar fazer com que a sua lâmina toque o local do corpo que é pontuável no corpo do adversário e, ao mesmo tempo, impedir que o adversário faça a mesma coisa com você, tá? Só a lâmina do florete mede 90 centímetros. E aí tem aquelas partes que formam, né? É o pomo, o punho e o copo, além da lâmina. Tá? A espada. A espada, diferente do florete, que a gente pode falar que só pode ser o torso, ou seja, essa parte do tórax e do abdômen, na espada eu posso atingir o corpo todo do adversário. Então, a área pontuável no corpo do adversário é o corpo todo, né? E por isso a gente joga numa posição mais reta. Por quê? Porque eu posso atingir ele na cabeça. Já no florete eu não posso atingir na cabeça, então eu jogo um pouquinho mais curvado para tentar fazer com que eu consiga atingir o adversário ali no tórax. Assim sendo, a espada, ela é, digamos assim, que ela é boa para jogadores mais altos, né? Especialmente aqueles que não têm tanta agilidade de flexão, tá? Mas por quê? Porque como eu posso atingir o corpo todo, um indivíduo alto, ele sai na frente de um indivíduo mais baixo, porque ele pode atingir a cabeça do adversário, né? Bom, aqui tem algumas características que eu não vou me aprofundar muito, porque são características particulares do esgrimista de espada, tá bom? A lâmina da espada, ela é mais dura do que as outras, tá? E o som que ela produz quando ela toca no corpo do adversário é bem alto, porque ela é uma lâmina menos flexível, né? A terceira arma, que é o sabre, ela é uma arma de duelo mais violento e mais rápido. A sua lâmina é bem flexível. Ela dobra, assim. Se você colocar ela contra o corpo do adversário, ela vai dobrar. Diferente da espada que a gente viu que ela é dura. O atacante pode usar o sabre como um chicote, porque a lâmina é tão flexível que nem se o defensor bloquear, a parte da lâmina pode atacar ele, tá? Porque ela é muito flexível. O sabre exige muita rapidez e uma preparação física muito grande, porque o duelo é muito rápido, tá? E também por quê? Porque no sabre não é só a ponta da lâmina que conta. Eu posso atacar com a lâmina inteira,
tá bom? E por ela ser flexível e bem mais leve, algumas vezes o esgrimista que foi atingido ele nem percebe. Então vamos lá. Como eu estava explicando, pessoal, cada arma tem um tipo, né, de local que é pontuável. Então, por exemplo, na espada é o corpo todo que pode ser tocado. No sabre é a parte de cima da cintura. Então, ó, os braços contam para cima. No florete é só o tórax mesmo. Ó. Os braços não são pontuáveis. Tá? Então, essa imagem deixa bem claro. Professora, mas você acabou de falar que, às vezes, dependendo da arma, o atleta nem sente. E aí, como que é dado o ponto? A gente vai ver que tem todo um sistema elétrico por trás dessa vestimenta que faz com que, quando o atleta é tocado, acenda uma luz, uma sirene, indicando que foi tocado e que o ponto é válido, tá? Então, aqui são os equipamentos utilizados, ó. A jaqueta, número 1, as luvas, número 2, os fios elétricos que ficam conectados à roupa do esgrimista e a arma também, tá? As armas, que são as espadas, a calça, a máscara e o plastrum. O plastrum, pessoal, ele é tipo uma roupa por baixo da roupa, tá? A pista de esgrima, a gente não fala que ela é um ringue, por quê? Porque ela parece uma pista mesmo, tá? Ela tem 14 metros de comprimento, mais 1,5 metro a 2 metros de recuo, zonas que também podem ser utilizadas na luta. A gente vai ver uma imagem já já que a gente vai entender melhor. A largura da pista é de 1,5 metro a 2. A pista ideal é elevada do chão, então ela fica mais alta que o chão, e é usada como uma malha condutiva aterrada para o uso eletrônico. Tá? Se um esgrimista sair da pista para fugir de um golpe, ele pode retornar, porém deve andar 1 metro para trás. Se sair pelo fundo, será dado ponto para o adversário. Eu vou explicar melhor na imagem. Então, aqui nós temos de novo as vestimentas. Enquanto as mulheres usam protetores especiais para os seios, tá? Antes do surgimento dos sensores eletrônicos, as armas eram mergulhadas em tinta para facilitar o trabalho dos juízes, ou então utilizava-se giz na ponta para indicar o golpe. Então, antes de ter a utilização do fio elétrico, que indica, né, quando o atleta foi tocado, era muito comum os atletas usarem uma roupa branca e eles irem lá a cada tempo, mergulharem a ponta da espada na tinta, em alguma tinta, e aí irem para o combate e quando o atleta fosse tocado, a tinta ia manchar a roupa dele, né? Mas isso acabou sendo modernizado e aí passaram a utilizar esses pontos eletrônicos que fica. A ponta da espada recebe um condutor elétrico, a roupa inteira não, os locais de pontuação do atleta, por exemplo, lá no florete, que é o corpo todo, o corpo todo do atleta recebe uma fiação elétrica, que quando a ponta do adversário toca, a energia é conduzida e faz com que acenda uma luz do lado do atleta, indicando que ele pontuou. Tá? Vocês podem assistir depois alguns vídeos que fica bem mais claro do que eu ficar falando aqui. Então, vamos à pista. Ó. Essa linha pontilhada no meio é a linha central. As linhas retas aí de preto com G são as linhas de guarda. E essa parte roxa, pessoal, é considerada a zona de pontuação. Tá? Então, eles podem se deslocar por toda essa parte roxa. Quando eles saem dessa parte roxa aqui e vão para a laranja, é onde eles perdem o ponto, que eles não podem passar para cá. E, muitas vezes, eles ficam com um fio nas costas, puxando eles de volta, né? Indo e voltando, para que eles não passem dessa zona central. Um atleta, ele não pode passar dessa zona central para o lado do adversário. Tá? Regras. Nas competições de etapa classificatória, são necessários 5 toques ou 3 minutos. Então, ou eu toco no meu adversário em local pontuável 5 vezes, ou quem vence ali durante 3 minutos. Se na etapa eliminatória
Desculpa, isso é na etapa classificatória. Na etapa eliminatória, são precisos 15 toques ou 9 minutos. Aí, essas regrinhas podem mudar de acordo com a competição, tá bom? Os esgrimistas em um combate mudo ou não elétrico, que não usa equipamentos eletrônicos, são observados por um árbitro e 4 auxiliares. Esses auxiliares formam duas duplas, que ficam 2 passos para trás de cada jogador, nos 2 lados da pista, e ficam observando se há toque ou não, tá? Caso nem todos concordem, é feita uma votação, e é o árbitro que determina se foi ponto, se não foi, ou se ele se abstém. Então, aqui nós temos uma outra imagem para deixar bem claro, ó. A máscara, todos os esgrimistas, usando todas as armas, utilizam o mesmo equipamento, tá? Essa máscara ela é feita de metal e ela para proteger o rosto, porque as pontas das armas são bem pontiagudas, tá? Então a máscara é feita em policarbonato, um plástico metálico e cobre até o pescoço do esgrimista. A luva ela é levemente acolchoada e cobre metade do antebraço. É utilizada em apenas uma mão. A luva é utilizada apenas na mão que segura a arma. Você pode ver aqui na imagem que a outra mão está nua. Meias devem ir até o joelho e ser feitas da mesma cor do uniforme. Calça e blusa são feitas de fibra. Por quê? Para evitar que a arma fure o adversário. O objetivo dessa luta, pessoal, não é machucar o adversário, é pontuar através do toque na roupa. O jubeto, que é o colete, ele absorve os impactos e, olha aqui a fiação, os fios corporais. Eles ficam presos às costas do esgrimista e ficam ligados a um sistema eletrônico. Ele entra na roupa por baixo ali do colete e vai até a arma, certo? Aqui, ó, eu quis deixar bem claro a pista, que é o espaço que eles têm. Olha o fio que fica preso em cada um dos atletas. E aqui, nesse sistema de pontuação aqui, ó, nós temos os sistemas que acendem quando um atleta pontua, tá? Então, ó, o marcador marca o tempo, né? Se o botão acende vermelho ou verde, é um contato válido. Ele é dado um ponto para o esgrimista que atingiu. Se a cor acende na cor branca, é porque atingiu o atleta, mas não no local de ponto. Tipo assim, lá naquele que não pode braço, acertou no braço. Então, acertou, sim, mas não é válido de ponto. E também pode acender uma combinação de cores, o colorido. Que aí o contato é dado como inválido, né? Ninguém atribui ponto, tá certo? Então, são coisinhas que a gente tem que ir observando, tá? Esse carrete, pessoal, ele fica unido a cada esgrimista e ele é tipo uma linha grudada nas costas dele que vai dando ele até onde ele pode ir, né? Então, é como se fosse um fio grudado nas costas que determina até onde ele pode ir, tá? Bom, eu vou pedir para que vocês tirem um tempinho e assistam. Eu não coloquei aqui os links, mas que vocês peguem uns minutinhos e assistam alguns vídeos de esgrima, só para vocês entenderem como funciona esse carrete, as armas, a pista, a pontuação, a hora que acende, que o árbitro intervém ou não, tá? E como eu tinha dito, eu vou deixar para vocês aqui uma atividade dentro do próprio slide, tá? Que é vocês pesquisarem sobre essas 4 posições da esgrima, que é a guarda de sexta, a guarda de oitava, a guarda de quarta e a guarda de sétima. Eu não vou aprofundar muito, senão já vou dar resposta, mas são posições adotadas pelos esgrimistas, tanto para ataque quanto para defesa, e aí vocês façam uma pesquisa no caderno, tá? Anotem essas informações, façam uma nova pesquisa e eu vou colocar lá no Classroom o slide, o link desse vídeo e um formulário para que vocês possam colocar essas imagens. Lembrando que essas imagens são uma nota, geram uma nota, né? E algumas presenças também, tá? Então, se vocês puderem anotar agora já vão adiantando, mas eu vou colocar o slide lá para vocês pesquisarem também. Bom, pessoal, aqui são as fontes de onde eu tirei essas informações. E era isso. Ficou meio extenso, ficou meio
bastante falado. Eu não quis colocar o vídeo aqui porque a minha conexão com a internet não tá tão boa, então ia travar, ia ficar ruim. Mas eu até depois posso indicar alguns vídeos, mas no YouTube é só jogar lá esgrima, como funciona, que vocês vão conseguir entender melhor essa fala desse slide. Tá bom? Eu vou parar a minha apresentação para ver se vocês têm alguma dúvida ou se eu já posso encerrar. Vamos fazer assim. Quem tem dúvida, pode ligar o microfone, a gente está em pouquíssimas pessoas. E quem não tem, só manda um ok para a gente saber que eu posso encerrar. Vamos lá, pessoal? Bom, então aguardem, eu tô postando já já o vídeo no YouTube, quem quiser rever. E façam a atividade, porque ela vale nota. Eu vou demorar um pouquinho para colocar prova nesse quarto bimestre, tá? Não vai ser agora, mas eu vou colocar, fiquem tranquilos. Então, essas notinhas vão gerando uma atividade que gera nota e que no final se soma a nota da prova para ter a média, tá? Não deixem de fazer. Prazo dia 17 para entrega dessa atividade. É simples, são 4 pontos só. Tudo bem, pessoal? Bom, não tendo mais nenhuma dúvida, eu agradeço a presença de todos. Quem não conseguiu pegar a aula do começo, assista no YouTube, tá? Tenham uma ótima semana, façam a atividade e postem lá para ser corrigido. Um beijo e até a próxima.